Amém, meus irmãos. A paz do Senhor a todos. Convido vocês a colocar de pé. Vamos dar início ao nosso culto. Feche seus olhos. Vamos falar com o nosso Deus. Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, por este momento. Muito obrigada, Senhor, por estarmos reunidos, Senhor, aqui para somente engrandecer e bendizer o Teu santo nome. Deus, neste culto onde antecede o Natal, o nascimento do Seu Filho, onde tantas lembranças nos traz à mente, Senhor, pelo qual o Senhor foi enviado ao mundo para libertar, para curar, para salvar, para trazer novas vidas, Deus. E muito obrigada, Senhor, porque muito o Senhor tem feito em nós, Deus, e oramos para que seja feito também através de nós. Deus, que neste culto possamos estar com a nossa mente aberta, o nosso coração para a Tua palavra, Senhor, que será ministrada muito em breve. Deus, que possamos manter reverência, Senhor, e adorar a Ti com toda a intensidade, verdade, Senhor, e com o coração ardente, porque sabemos que só o Senhor é digno de todo louvor e toda adoração. E para isso nós fomos criados. Muito obrigada, Senhor, e assim eu oro a Ti neste momento. Totalmente
pode se assentar. Selena. A paz do Senhor, irmãos. Hoje eu vou ler Mateus 11, do 28 ao 30. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, Jesus quer nos ensinar a viver confiando na sua proteção, para que encontremos descanso para a nossa alma. Os nossos fardos pesam, mas quando os colocamos sobre o domínio de Jesus, eles se tornam leves e suaves. O nosso fardo mais pesado é justamente o pecado que nos encurva e tenta nos escravizar. O fardo de Jesus é leve, porque ao invés de um fardo opressivo, é a vivência de um relacionamento de amor e confiança com Deus e com o próximo. Então, Jesus nos convida a aprender com Ele, a ser mansos e humildes de coração, e assim acharemos descanso para a nossa alma. Amém. Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor. Todos bem? Meus irmãos, falar um pouquinho da nossa Assembleia, da Nacional. Nós estivemos reunidos agora quarta, quinta e sexta-feira para a eleição da nova diretoria. A gente diz nova diretoria e dessa vez foi realmente nova diretoria. Esteve como presidente da Nacional o pastor Advanir. A metade da existência da nossa renovada, da nossa igreja. Foram 2 séculos e meio, vamos dizer assim. 2 décadas, perdão, século. Foram 2 décadas e meia à frente. Aprove Deus a mudança. E quando eu vi a mudança da presidência, logo em seguida veio o efeito cascata. Começou a renovação. Nós tivemos ali 99% de mudança. Só ficou um que fazia parte da diretoria anterior. Mas presidente, vice-presidente, secretário, essa galera toda ela foi renovada. Mas a gente crê que o Senhor está no controle. Que o Senhor fez essa mudança. O pastor Advanir, a gente não pode tirar dele o grande homem de Deus que ele é. Presidiu muito bem durante todo esse tempo. E o Senhor, nesse tempo, decidiu colocar como presidente Jair Lara, que hoje é o nosso presidente, é o presidente da Nacional. Que nós possamos continuar orando para que ele venha presidir a nossa denominação segundo a vontade de Deus. Essa é a nossa oração e convido vocês também, quando dobrar os joelhos para orar, ore ao Senhor para que o Senhor conduza essa nova diretoria. Amém? Eu quero fazer uma leitura com vocês que se encontra em Mateus 14, quebrando um pouquinho o protocolo, né, que eu tenho o hábito de fazer leitura mais do Antigo Testamento. Hoje eu quero ler com vocês do capítulo 14, do verso 22 ao 32. Diz assim a palavra do Senhor. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele se despedia à multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar, ao anoitecer. Ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a consideravelmente distância da terra,
fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi à direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Esse é um texto que eu já vi vários pregadores falando sobre esse texto, e como eu disse, eu leio o Novo Testamento, mas eu tenho vindo à frente e falado 90% sobre o Antigo Testamento. E eu vejo muitas pessoas falar Velho Testamento. E quando a gente olha, a gente observa, quando a gente fala de antigo, é algo que a gente pode usar ainda. Velho, a gente pega e joga fora. Ah, tá velho, descarta. O Antigo Testamento, eu sempre digo que é o início de tudo. E o Novo Testamento é o complemento daquilo que foi dito no Antigo Testamento. E quando eu olhava para esse texto, eu me lembro dos dias que nós estamos vivendo, que antecede ao início de um novo ano. Muitos podem olhar para si e dizer se será um novo ciclo. E quando eu lia o texto, eu me deparei com a fala de Pedro, dizendo a Jesus o seguinte, que, eu não vou ler, eu ia ler, que se fosse ele, que permitisse que ele andasse sobre as águas, como Jesus havia chegado até ele, que o texto vai dizer que Jesus caminhava sobre as águas e veio ao encontro deles. A fé que Pedro demonstra para nós, ela está embasada em quem Jesus é. Se é o Senhor, permita que eu vá até o Senhor caminhando sobre as águas. E como eu disse, nós estamos fazendo a transição de um ano para o outro. Há muitas expectativas criadas em nosso coração, orando ao Senhor para que o Senhor nos permita adentrar no ano de 2026, que seja um novo ciclo, que seja de coisas boas. Nós não sabemos o que nos aguarda em 2026, mas a expectativa do nosso coração é que seja melhor que 2025, que seja melhor que 2024. Todo novo ciclo a gente espera e cria expectativa no nosso coração. E quando Pedro pede a Jesus que conduza ele ao caminhar sobre as águas, Jesus o permite e disse: vem. E Pedro começou a caminhar. E no meio da sua caminhada, é onde eu quero falar com vocês. No meio da caminhada, Pedro tira o olhar do objetivo. Qual era o objetivo dele? Ir até Jesus. E como eu disse, nós vamos traçar metas. Nós estamos orando, falando com o Senhor e pedindo ao Senhor permissão para adentrar 2026. Criamos expectativas, sonhamos, estabelecemos metas. E o que eu quero falar com vocês é que no meio da caminhada, Pedro olha e teme. E por que há o temor no coração de Pedro? Ele tira o olhar do objetivo. O objetivo dele era caminhar até Jesus. Ele olha para o vento, ele olha para tudo aquilo que, para um homem natural, vai fazer com que ele desista. Gera medo em nosso coração. E por vezes, dentro das metas estabelecidas, dos objetivos que vamos traçar para a entrada de 2026, ao adentrarmos em 2026, que o meu olhar e o seu olhar não olhe para as circunstâncias, que o nosso olhar esteja no objetivo ao qual nós adentramos 2026 e permaneçamos. Mas isso precisa estar dentro do centro da vontade de Deus. Quando Pedro pede para Jesus, posso? Ele permite. E se o Senhor não permitir você, dentro do plano que você estabeleceu, fique em paz. O Senhor não perde o controle. E Pedro caminha.
E se porventura você adentrar, se porventura você caminhar dentro de um propósito ao qual o Senhor estabelece, ao qual você pediu ao Senhor, você colocou umas metas e objetivos, no meio da caminhada, o medo sobrevier, nós precisamos fazer como Pedro fez. Socorre-me, Senhor. Pedro pediu socorro e o que o Senhor fez? Porque muitas vezes no meio da caminhada, nossa humanidade, assim como a humanidade de Pedro, vai ressurgir e dizer assim: você não será capaz, você não vai chegar. Mas quem capacitou a Pedro a caminhar sobre as águas foi Jesus. Quem vai dar você o privilégio de vencer, de permanecer, é o nosso Deus. Se porventura, no meio da caminhada, o medo sobrevier, creia, peça ao Senhor que o conduza a um propósito estabelecido. Amém? Essa é a palavra que eu deixo ao coração dos irmãos nessa noite. Amém, meus irmãos? Coloque-se de pé, vamos continuar adorando o nosso Deus com os nossos dízimos e ofertas neste momento. Com palmas. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois o dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Oh, só pra te adorar e fazer teu nome grande
estar orando pelas nossas crianças que irão ali para o culto. Amém? Deus, neste momento nós apresentamos as nossas crianças, Senhor, a Ti. Deus, pedimos que o Senhor abençoe ali, Senhor, o culto onde elas estarão ouvindo a Tua palavra, aprendendo mais do Senhor. Deus, comemorando, Senhor, o Teu nascimento, Senhor, e anos de vidas que cada uma estarão ali, Senhor, completando. Deus, que o Senhor continue a abençoar esse ministério que tem crescido, Senhor, e dado fruto, Senhor, em Tua presença. Senhor, que essas crianças, Pai, cresçam, Senhor, em sabedoria e conhecimento da Tua palavra e que tenham sede, Senhor, de falar do Senhor, do Seu amor e dos Teus feitos. Assim eu oro ao Senhor e consagro a vida delas em o nome de Jesus. Amém. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, Teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, Teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda com
Você pode se sentar, chama aqui a Rebeca. A paz do Senhor, irmãos. E acho que ou está todo mundo já cansado nesse fim de ano, ou estão dormindo. A paz do Senhor, irmãos. Ah, glória a Deus. Irmãos, eu não sei se vocês repararam, mas o louvor tocou 3 hinos, né? Eu acho que o pessoal não quer passar das 8, quando descobriram que eu que ia vir pregar, né? Aí até diminuiu a quantidade de hino. Meu marido falou bem assim, ó, seja sucinto, igual o Hélio. Fala assim, ó, direto, não precisa dar uma volta toda, né? Seja direta. Aí eu nem preguei para ele dessa vez, só para ele não ouvir e saber se está muito grande ou não. Mas vamos orar. Vamos orar para poder iniciar esse tempo de aprendizado da palavra do Senhor. Senhor Deus, obrigada, meu Pai, por esta oportunidade de trazer a Tua palavra, meu Jesus, aos meus irmãos. Obrigada, meu Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito até aqui, por tudo quanto o Senhor ainda fará. Meu Deus, eu abro mão de toda opinião própria, meu Jesus, de todo conceito próprio, meu Pai, para pregar exatamente aquilo que vem do Senhor e da Tua palavra, meu Deus. Meu Jesus, que o Senhor fale ao coração dos meus irmãos, meu Jesus. Que essa palavra, meu Jesus, reavive a chama dentro do coração dos meus irmãos, meu Jesus, e traga à memória, meu Deus, o Teu amor, o Teu sacrifício. Traga à memória, meu Deus, de que o Senhor é suficiente, meu Deus. E obrigada, meu Jesus, porque o Senhor tem se feito presente neste lugar. E nós pedimos que o Senhor nos conduza, meu Deus. Abra nossa mente e o nosso coração para estarmos atentos ao Teu falar. Que esta palavra, meu Jesus, não entre por um ouvido e saia pelo outro, mas faça morada em nossos corações. Em nome de Jesus Cristo, amém. Não sei se os irmãos viram o tema que eu mandei lá no grupo da igreja, mas nós vamos falar sobre um tema que é bem interessante. Eu estava pensando exatamente no que o Hélio veio falar aqui, sobre esse fim de ano, né? A gente começa a entrar num clima um pouco mais reflexivos acerca do ano que se passou, do próximo ano que vai vir. A gente começa a criar expectativas. E eu queria trazer algo a respeito disso, né? Mas o Senhor, Ele nunca, parece que Ele muda todos os nossos planos. E eu pensando acerca da palavra que eu iria trazer aos irmãos, durante um culto, aqui mesmo, durante o louvor, o ensaio do louvor, eu estava orando e o Senhor, o Santo Espírito, soprou uma palavra em meu coração, que é ressignificar. E então eu abri minha Bíblia e comecei a olhar algumas histórias e trazer a memória, né, de personagens bíblicos, então, que tiveram a sua história ressignificada. Irmãos, se vocês pararem para pensar um minuto, quantas pessoas já vieram à sua cabeça que tiveram a história ressignificada? Parece-me que Deus é especialista em transformar vidas, em ressignificar vidas, em trazer, então, um novo sentido para os nossos dias. E eu escolhi uma história em particular que mexeu comigo, porque quando eu parei para pensar nessa história, eu olhei para o cenário, então, que começa tão doloroso, com uma perca tão grande, e parece que tudo vira um vendaval, e está tudo de pernas para cima. Só que nós não vemos nada de extraordinário nessa história. Nós não vemos nada de sobrenatural. Mas nós conseguimos ver no final da história uma transformação imensa do que o Senhor fez, do início, onde nós vamos ler, até o final. E isso mexeu comigo. Porque às vezes nós esperamos grandes eventos na nossa vida. Às vezes nós esperamos, então, uma intervenção do Senhor sobrenatural, como nos tempos antigamente, porque tinha isso, porque tinha aquilo, mas o Senhor continua agindo, nós que não estamos percebendo. E essa história veio exatamente para nos mostrar que o Senhor, Ele vai agir no nosso dia a dia.
O Senhor trabalha o tempo todo, só que o quanto nós treinamos a nossa mente, o nosso coração e o nosso olhar para ver o Senhor no nosso dia a dia. Para ver, então, o mover do Senhor no nosso dia a dia. E é incrível, irmãos, pensarmos que Deus é especialista em transformar vidas. Porque Ele é o único que pode dar vida a algo que está morto. Ninguém tem poder. A medicina não tem poder, só o Senhor. Ele é o único que tem o poder de mudar a história. Nós mudamos a nossa história? Nós tentamos. Mas em que momento nós conseguimos mudar a nossa história? Você pode fazer escolhas, e essas escolhas vão dizer então para que rumo você vai. Mas elas só acontecem se forem permissões do Senhor. Porque o nosso Deus, Ele é o único que tem total controle sobre tudo e todas as coisas. Um alívio, mas também um pouco desafiador, onde nós sabemos que nós achamos estar no controle, mas na verdade nós não estamos no controle. Onde nós achamos que nós podemos ditar o caminho das nossas vidas, mas na verdade nós estamos seguindo o que o Senhor traçou. E as permissões dele ainda assim faz parte do plano dele. E nós não entendemos. Nós questionamos o Senhor o tempo todo. E nessa história, não sei se vocês viram lá na arte, mas bem embaixozinho tinha o livro, então, que é a qual nós vamos falar. Nós vamos falar, então, de uma história de duas mulheres que tiveram a sua geração toda beneficiada, onde elas tiveram a história ressignificada pelo Senhor. Mas se nós não estivermos atentos, nós não vemos a bondade, a graça, o amor, a fidelidade de Deus ao ressignificar a dor que elas tiveram. É como se nós acreditássemos que o tempo cura, ao invés de enxergar as mãos cuidadosas de Deus, que é atento e presente. Então, nós estamos falando de Ruth. Nós vamos estudar, então, Ruth e Noemi. Abram a sua Bíblia no livro de Ruth. Irmãos, é por isso que eu não preguei para o meu marido, porque nós vamos percorrer o livro de Ruth todinho. Nós vamos ler agora o capítulo 1, mas nós vamos percorrer ele todo. Ele é curto, ele não é tão longo. Não é igual aos Salmos. Mas vamos ler o capítulo todo, o capítulo 1, porque vai dar, então, essa dimensão daquilo que eu estou falando. Nós precisamos ter em mente que eu preciso ter a ideia do que acontece no início e o que acontece no final, para eu entender esse processo do Senhor na vida delas. Então, Ruth, o capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 ao 22. Diz assim a palavra do Senhor. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quileon. Eles eram efrateus, de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com os 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quileon. E Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas 2 noras para a sua terra. Assim, ela, com as 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: vão, retornem para a casa de suas mães. Que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. Que o Senhor conceda a cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijo de despedida. Mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram: não, voltaremos com você para junto de seu povo. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas, por que viriam comigo?
Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão, estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz a filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo para que te deixes e que não te acompanhes mais. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu: não me chamem de Noemi. Aqui vou só abrir um parêntese. Noemi significa agradável. Então, por isso ela fala: não me chamem de Noemi, melhor que me chamem de Mara. Mara significa amarga, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam de Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com a sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Então aqui, irmãos, nós vamos ver esse momento em que a tragédia toma conta da vida de Ruth e de Noemi. Noemi já havia perdido o marido. Logo no início do texto nós vemos, no verso 3, que o marido dela faleceu. Então ela ficou com os 2 filhos. Os 2 filhos casaram. Eles ficaram ali aproximadamente 10 anos. E aí, passado esse tempo, então acontece o que parece ser o fim. Os 2 filhos morrem. E naquela época, nós precisamos levar em consideração que as mulheres, elas não tinham uma certa relevância na sociedade. Então, mulheres sem marido ou sem filhos, sem um homem ali na família, elas estavam totalmente vulneráveis, totalmente perdidas. Quem iria trazer o alimento? Quem iria sustentar? Quem iria prover? Então, começa-se o desespero. Além da dor da perda, ainda tem a dor de como vou sobreviver. E essa história, então, ela começa mostrando a vulnerabilidade. Noemi, estrangeira em Moabe, ela pertencia ao povo de Belém de Judá, ela não era daquela terra. Então, ela já não tem marido, não tem filho. E estrangeira, a situação dela não estava nada fácil naquele lugar. E as suas noras eram daquele lugar, pertenciam ali. Então, qual que é a ideia dela? Vou voltar para onde eu vim, vou voltar para a minha terra, porque lá, mesmo que eu não tenha ainda marido e filhos, eu ainda vou ter ali o meu povo para me ajudar. Lá em Judá também, eles tinham a tradição que nessa época da colheita, as viúvas elas podiam vir atrás e o que sobrava elas pegavam do alimento ali daquela colheita. Então ela falou assim: ali eu tenho como sobreviver, vou voltar. E Noemi então ela soube que ela saiu de Judá por causa da fome, agora está tendo uma boa colheita, vou voltar. Só que ao voltar, mesmo sabendo que ela enfrentaria dificuldades, elas vão voltar carregando o quê? Cicatrizes. A Noemi que saiu de Belém de Judá não é a mesma que está voltando. Ela está carregando dores.
ela está amargurada. Tanto que quando a chamam de Noemi, ela fala assim, não me chamem mais assim. Eu não estou mais agradável, eu não sou mais feliz. É melhor que me chamem de Mara, porque eu estou amargurada. Então, essa história nos lembra tanta história de algumas pessoas que precisaram de uma mudança radical, que perderam tantas coisas. A pandemia trouxe essa perca imensa nas nossas vidas, ou de familiares, ou pessoas próximas a nós. Então, essa história, ela parece estar mais próxima de nós do que nós imaginamos. E, às vezes, nós não damos a devida atenção, porque nós focamos naquele texto, aonde fores eu irei. O teu Deus será o meu Deus. Não que não seja importante, mas e o contexto por detrás disso? E a dor? E nós não vemos, quem conhece a história não vê nada grandioso. Nenhum milagre, nenhuma sarça que se queima. Nós não vemos o mar se abrindo. Nós não vemos o maná descendo do céu. Mas o que nós vemos ao longo da história de Ruth e Noemi? Nós vemos a presença de Deus. Nós vemos provisão. Nós vemos cuidado. Nós vemos instrução. Mesmo que no simples momento da vida acontecendo. Mesmo que elas simplesmente estavam vivendo. Nós vemos o relato de uma vida aqui. E nós vemos o Senhor. Mas só se nós, então, treinarmos os nossos olhos para ver o Senhor. O livro de Ruth, ele não tem um autor específico. O seu objetivo, ele é amplo. Alguns teólogos vão defender que ele foi mantido no cânon devido à ancestralidade de Cristo. Para quem não lembra, Ruth, ela está então na genealogia de Jesus, porque ela é bisavó de Davi. E então alguns teólogos vão trazer que o objetivo desse livro é simplesmente isso: trazer a história de alguém que pertence então à ancestralidade ali de Jesus, alguém que não pertencia a Israel, que era moabita, porque Ruth era moabita, então faz parte. Só que não é só isso. A história não se resume a isso. Alguns outros teólogos também vão dizer, o teólogo Yersby, ele diz que Ruth era de Moabe e os moabitas foram expulsos da nação de Israel, está lá em Deuteronômio 23:3. No entanto, ela foi aceita porque cria no Deus de Israel. Esse é um retrato da graça de Deus em relação aos gentios. A graça e a orientação providencial de Deus são um tema central dessa história. Graça e providência. É isso que nós vemos aqui. Além disso, o teólogo Russell, ele vai dizer, o livro de Ruth serviu de importante elo na corrente histórica do povo de Israel, a redenção. Então, teremos penetrado na mente e no coração do autor sagrado, fosse ele quem fosse, até porque nós não sabemos quem escreveu o livro, dirigido como estava sendo pelo maior autor, o Espírito de Deus. Então, independente de quem escreveu o livro de Ruth, ele ainda foi escrito pelo Senhor, para mostrar a graça e a providência de Deus. Esse mesmo teólogo, ele continua, o livro de Ruth, ele foi preservado por seus próprios méritos, como reflexo da providência abrangente e amorosa de Deus, que condescende em dirigir a vida simples de pessoas como Ruth e Noemi. O Senhor dirige a vida de pessoas simples como Ruth, Noemi, como eu e você. Só que será que nós temos visto o Senhor dirigindo a nossa vida? Será que nós vemos que Deus está no controle, como o próprio Hélio já afirmou aqui? Será que nós vemos que Deus está presente? Será que nós nos lembramos que Ele é suficiente e que Ele precisa ser tudo em nós, porque Ele é tudo que nós precisamos? A providência divina, esse amor, esta redenção que os teólogos afirmam que vem aqui no livro de Ruth, faz parte do processo de Deus de ressignificar a dor delas. Pois ressignificar, segundo o dicionário, é atribuir um novo sentido, um novo significado, mudar a perspectiva, mudar o cenário.
Agora, tendo isso em mente, eu gostaria de pensar um pouco com os irmãos sobre esse processo de ressignificar, antes de entrar nos pontos, porque ele vai ser importante para nortear aquilo que eu vou dizer. Então, ressignificar, nós já entendemos o significado. E aí, quando eu joguei no Google, né, porque eu sempre pego o dicionário, eu acho mais fácil do que trazer, às vezes, com as minhas próprias palavras, veio também um passo a passo de como ressignificar. E aqui estão eles. Primeiro, reconheça e respeite a história. Entenda que as suas provações não te moldaram, ou que as tuas provações te moldaram, mas não te definem. Mude o seu posicionamento. Deixe de ser vítima e assuma o papel de agente da própria história, buscando motivação. Em terceiro, encontre aprendizado. Transforme tristeza em lições. Entenda que nada acontece por acaso e aprenda a rir de si mesmo. Em quarto lugar, no Google está ali o passo a passo. Reescreva o futuro. Use a experiência para reconstruir e reinventar, buscando um sentido mais autêntico para a sua vida. E aí eu olhei, irmãos, e quantas vezes, ou quantas pessoas, quando estão em dores e não têm com quem se aconselhar, buscam exatamente no Google, na IA, na inteligência artificial ali, soluções para aquilo que estão sentindo. E esse é o passo a passo que vão encontrar. E eu estive pensando que é um bom passo a passo. Não achei coisas ruins, só que tem uma coisa que falta. Não tem esperança. Gira em torno da própria pessoa, onde a própria pessoa ela tem que mudar a mente para enxergar o cenário diferente. Não que o cenário dela vai mudar, mas ela passa a ver de forma diferente para ela parar de sofrer. Só que quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós não encontramos mais uma tentativa de mudança. Nós encontramos uma garantia de esperança e vida eterna. Essa é a diferença. É isso que o mundo não consegue oferecer. Mas quantos de nós temos oferecido isso ao mundo? Quantas pessoas precisam ressignificar a história e elas estão procurando, então, mudar a forma de pensar? Energias positivas, vamos lá, vamos começar o dia com energias positivas, palavras positivas, mas está faltando, sabe o que está faltando? O Senhor de toda a terra, está faltando esperança, porque mesmo que o dia todo elas coloquem energias positivas, palavras positivas, aquilo não muda a história. O único que é capaz de mudar a nossa história é o Senhor, pois é Ele quem a escreveu. E isso é fascinante, irmãos, porque nós, às vezes, estamos tão aquém das coisas que acontecem, porque nós temos o Senhor. Então, o outro que não tem, o problema é dele. E na Bíblia nós encontramos, então, em Romanos 8, 28, diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Em Colossenses 1, eu acho fascinante, quem não tem o hábito de ler, Colossenses 1 é um dos capítulos que eu mais gosto assim, da Bíblia. E no verso 13 ao 22 vai dizer: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Foi isso que o Senhor Jesus fez por nós. Em quem temos a redenção, somente nele e pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele, em Cristo Jesus, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Quantas vezes nós nos esquecemos disso?
que o Senhor nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz, que Ele que nos redime dos nossos pecados, que nele foram criadas todas as coisas, tudo foi criado por Ele e para Ele, e ainda continua no verso 17, e Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. A vós também, que noutro tempo eram estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Isso foi o que Jesus fez por nós. Quantas vezes nós lembramos disso no nosso dia a dia? Aquele que é o único que é capaz de ressignificar a nossa história. Porque Cristo foi o único capaz de ressignificar a história da criação. Sabe aquele momento da queda? Nenhum outro sacrifício foi capaz de, então, nos transportar das trevas para a maravilhosa luz, de nos redimir dos nossos pecados, de trazer paz para com Deus. Só Cristo fez isso. Por isso, só Ele pode reescrever o futuro. Nós não podemos. Por isso, só Ele pode, então, ter o poder sobre todas as coisas. Somente nele nós somos transformados. Somente nele o nosso cenário, então, ele ganha outra forma. Perceba que não importa o quanto eu mude a minha forma de pensar, se eu não tiver Cristo como a minha âncora, como a minha esperança, não será suficiente, porque somente o Senhor, somente Deus pode nos dar paz e esperança, nada mais. Agora, tendo isso em mente, a suficiência absoluta e inegável de Deus sobre a nossa história, nós vamos ver o processo divino de ressignificar, então, a vida de Ruth e Noemi, enquanto ela acontece. E nós vamos, então, aprender a identificar esse processo nas nossas vidas. Por isso, o tema dessa noite é ressignificar um processo divino, porque só Deus pode fazer, acontecendo no ordinário, ou seja, no dia a dia. Em primeiro lugar, nós entendemos, ou nós identificamos aqui, nessa história, que a dor, ela revela a presença de Deus e sua imutabilidade. Vamos ler do verso 6 do capítulo 1 até o verso 16. Diz assim a palavra do Senhor. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas 2 noras para a sua terra. Assim, ela com as 2 noras partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi, vão, retornem à casa de suas mães. Que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida. Mas elas começaram a chorar alto e lhes disseram, não, voltaremos com você para junto de seu povo. Disse, porém, Noemi, voltem, minhas filhas, por que viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viesse a ser vossos maridos? Voltem, minhas filhas, vão, estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz a filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum. Minhas filhas,
Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Então elas começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Note, Orfa foi embora. Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo para que te deixe e que não te acompanhes mais. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Aqui nós vemos então que Noemi, ela estava nessa amargura, nessa dor. Só que, será que Ruth também não estava? Só Noemi estava sofrendo? E nós vemos então que Noemi somatizou aquilo que ela estava sofrendo há alguns anos com a perca do marido. E nós vemos então que ela decide então ser racional. Vou deixar minhas noras irem embora para elas terem uma vida boa e não vou prender elas nesse cenário a qual estou vivendo. Se eu tiver que enfrentar isso, vou enfrentar sozinha. Ela via que ela não tinha como ajudá-las mais. Mesmo que houvesse um fio de esperança, ele estava longe demais de acontecer, porque não haveria tempo o suficiente, então, dela prover um novo marido para suas noras. E ela afirma no verso 13, na parte B: para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Noemi, ela tem consciência de que nada foge do controle de Deus, porque ela faz referência ao Senhor aqui. Mas ela também tem consciência de que as duras permissões do Senhor a ferem. Por isso ela afirma que a mão do Senhor está pesando sobre ela. E ela então, ao meu ver, está sendo egoísta ao abandonar as noras, sabendo que o Deus dela não era um Deus de verdade. Mas Noemi estava presa aqui, em suas próprias dores, cega por aquilo que ela estava sentindo. E Ruth, então, ela é usada pelo Senhor para trazer clareza a algo que Noemi não enxergava. Deus continua presente e Ele não muda. Sabe por que Ruth traz essa verdade a Noemi que ela não enxerga? Porque Noemi, ela sofreu ali sem um marido. Ela esteve sem um marido durante um tempo. Por quê? Depois que os filhos casaram, passaram-se 10 anos, é isso que a palavra do Senhor afirma ali no verso 3. Logo que eles chegaram a Moabe, o marido morre, e ela fica viúva. E é exatamente esse processo da viuvez que Ruth acompanha. Ruth vê a sua sogra sofrendo pela perca do marido, mas ela também vê a sua sogra permanecendo. Ela vê o Deus da sua sogra. O que Noemi não vê é que ela era missionária na mão do Senhor, dentro de casa. Mas ela se perde no meio da sua dor. E Ruth, ela só pode afirmar: o seu Deus será o meu Deus, porque ela conheceu o Deus de Noemi. E como que ela conheceu o Deus de Noemi? Se não fosse o testemunho dentro de casa. A palavra do Senhor não afirma isso. Mas pensem comigo, como que Ruth conheceria o Deus de Noemi se ela não visse esse Deus no dia a dia? Se Noemi não apresentasse a esse Deus, se ela não fosse devota, como que Ruth, então, ela procuraria, então, viver num outro povo, com outro Deus, afirmando: o seu Deus será o meu Deus, e que Ele me castigue se não for a morte a me separar de ti. Perceba, então, o quanto ela foi impactada por esse Deus através da vida de Noemi. Mas Noemi não enxerga isso. Ela não enxerga que mesmo na viuvez, o Senhor continuou presente.
Ela não enxerga que mesmo agora que ela perdeu os filhos, o Senhor ainda está presente. Porque o mesmo Deus que a ajudou a permanecer nesses anos sem o marido, é o mesmo que ajudaria a permanecer os anos sem o filho. Mas no momento de dor, nós nos esquecemos quem Deus é. E é por isso que a dor, ela vai nos mostrar e ela revela a presença de Deus, se nós enxergarmos. Ela revela que Deus continua o mesmo, porque o mesmo que fez lá atrás é o que faz hoje. Só que nós que não vemos, assim como Noemi não viu. Mas Ruth, ao afirmar, o seu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus, ela está afirmando, eu estou vendo esse Deus, e é Ele quem eu quero servir, porque você me apresentou. Então perceba que o Senhor, Ele usa as nossas dores para revelar acerca de si mesmo. Nós vemos que Ruth, ao escolher permanecer, não significa que ela não está sofrendo, não significa que ela não está em dores, mas significa que ela vê esse Deus presente, que ela vê esperança. A dor não cegou Ruth, porque ela fala, o seu Deus será o meu Deus. Eu vou com você porque eu quero esse Deus. Esse mesmo Deus que esteve com você. Para Noemi era o fim, mas para Ruth era o continuar da história da sua vida. Um recomeço com um novo povo, um novo Deus. Jó sentiu o peso da mão do Senhor, mas ele não se voltou contra Deus. Por quê? Porque apesar dele questionar ao Senhor onde o Senhor está, quando todos os seus amigos, a sua mulher, começam a questionar a ele sobre Deus, ele ainda sabe que Deus é imutável, porque ele permanece. Se ele achasse que Deus mudou de ideia, ou que Deus mudou os seus atributos, ele não permaneceria. Então perceba que dia de dores, tempestades acontecem e virão, mas elas também revelam a glória de Deus. E nós precisamos estar treinados, ou treinar a nossa mente, o nosso coração, para ver Cristo e anunciar Cristo através das nossas dores. Aqui não houve recusa em estar de luto, mas consciência sobre as permissões de Deus. As suas permissões não é sobre a falta de presença de Deus, mas a certeza de que Deus não muda, por isso Ele está. Vivemos o extraordinário e sobrenatural de Deus todos os dias. Ao acordar, quando nós lembramos que Cristo morreu em nosso favor e nos deu a vida. Isso é o sobrenatural de Deus. Quem ou que outro Deus morreria em nosso favor? Que outro Deus abriria a mão de sua glória para pessoas como nós? Para salvar-nos, para nos dar vida. E mais, Deus é tão bondoso com Noemi que deu uma nora fiel, uma amiga leal, que não a abandonou, que não a deixou, pelo contrário, foi com ela. E nós vamos ver no decorrer da história que ajudou a trazer sustento, que trabalhou pelas duas. Às vezes nós não vemos as pessoas que o Senhor coloca ao nosso lado para dar essa mesma estrutura, no momento das nossas fraquezas. Apesar das permissões duras de Deus, tudo coopera com o seu plano eterno, que é bom e perfeito e agradável. Não é essa a vontade do Senhor? O mesmo Deus, então, que cuidou de Noemi na viuvez, cuida de Ruth e cuida delas até o final da história. E é esse mesmo Deus que cuida das nossas histórias e da nossa vida. Deus, Ele ressignifica a dor da perda na certeza de um Deus que não desampara, mas de um Deus que é presente. Vamos lembrar de outro personagem, Agar. Ela sofreu pela falta de fé e desobediência, então, de Sara e Abraão.
onde eles não esperaram, então, a promessa de Deus se cumprir. Mas eles fizeram o quê? Vou dar uma ajudinha aqui para Deus. Vamos acelerar o processo, porque a gente está velho. Se o Senhor não fazer logo, não vai vir o filho da promessa. E então, Abraão vai e tem relações com Agar e tem um filho, Ismael. Só que essa não era a vontade do Senhor. Mas ainda assim, Agar, ela não foi abandonada por Deus. Pelo contrário, Abraão a mandou embora. Ela estava tendo problemas ali com Sara, e aí faz o quê? Vou te dar um pouquinho de água, um pouquinho de comida, vaza. Foi para o deserto, acabou a água, o que ela fez? Deixou o filho num lugar, foi para o outro se sentar e chorar, porque ela não tinha mais o que fazer. O que ela iria fazer no deserto? Sem água, sem comida, sem nada. E ela ia ficar do lado do filho para ver ele morrer? Se sentindo culpada? Mas que culpa ela tinha? E é incrível ver as mãos do Senhor. Porque o Senhor, Ele intervém nessa história e Ele ressignifica essa dor. Lá em Gênesis 21, do 14 e 20, vai dizer: na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e vasilha de couro cheia de água, entregou-os a Agar, e tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino. Não fala do choro de Agar. Deus ouviu o choro do menino. E o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que aflige Agar? Perceba como está interligado. A família também, irmãos, ela tem um propósito. E quando nós nos esquecemos disso, alguém da nossa família está sofrendo e nós estamos aquém dele. Mas o Senhor aqui, fala com Agar. Talvez o menino não teria, então, discernimento em entender a voz do Senhor, mas Agar teria. Então o Senhor vai falar com ela: não tenha medo, Deus ouviu o menino chorar. Lá onde você o deixou, levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Tá, mas e a solução do problema, que era a falta de água e de comida? Até agora nada. E aí então vem no verso 19. E é aqui que nós precisamos prestar atenção, porque vai dizer assim a palavra do Senhor: então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Perceba que o que aconteceu de sobrenatural? Deus fez jorrar de uma rocha água? Não. Agar estava em dores e por isso ela estava cega. E o Senhor fez o quê? Abriu os olhos. Quantas vezes nós estamos em dores e os nossos olhos estão então fechados? Só que quando nós colocamos os nossos olhos no Senhor, a solução parece que aparece do nada. Parece que surge então uma resposta. Isso é ressignificar a dor. É quando a dor ela não te domina, mas você continua crendo e confiando no Senhor. Irmãos, a presença de Deus é real tanto na vida de Agar, quanto na vida aqui de Noemi e de Ruth. Este mesmo Deus que está aqui nessas histórias é o nosso Deus hoje. Por isso, abra os seus olhos. Abramos os nossos olhos para ver a boa vontade de Deus mesmo nas dores. É preciso crer para enxergar. Se nós não crermos no Senhor, nós não enxergamos. É sentir a dor, mas não ser paralisada por ela. É viver a dependência em Deus e amar ainda mais ao Senhor, porque Ele está presente. Perceba que o que houve de sobrenatural nessas histórias? O sobrenatural é crer no Senhor, é confiar nele, porque Ele está fazendo, Ele está provendo. Só que nós precisamos olhar para Ele e somente para Ele.
ressignificar um processo divino acontecendo no ordinário. Em segundo lugar, mesmo sem entender, avance. Deus continua no controle. Nós vamos ler ali no verso 22 e depois nós vamos continuar a leitura no capítulo 2, do 1 ao 12, tá? Diz assim a palavra do Senhor. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com a sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Noemi tinha um parente por parte do marido. Era um homem rico e influente. Pertencia ao clã de Elimeleque e se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: vou recolher espigas no campo daqueles que me permitir. Vá, minha filha, respondeu Noemi. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Casualmente, entrou justo na plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Gente, aqui já responde tudo, né? Casualmente, do nada. Olha só, que surpresa. Ela vai exatamente na plantação de quem ela precisava ir, porque era aquele que traria, então, a solução para os problemas dela. Não é o Senhor guiando? Não é o Senhor direcionando? Se nós não abrirmos os nossos olhos para ver isso, nós não enxergamos a mão do Senhor aqui. E vai continuar, nós vamos até o verso 12, tá? Naquele momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. Eles responderam: o Senhor te abençoe. Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros: a quem pertence aquela moça? O capataz respondeu: é uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está em pé até agora. Só se sentou um pouco no abrigo. Disse então Boaz a Ruth: ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui. Fique com minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba a água dos potes que os rapazes encheram. Ela inclinou-se e, prostrada com o rosto em terra, exclamou: por que achei favor a seus olhos, ao ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Boaz respondeu: contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o seu marido. Como você deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal, para viver com um povo que você não conhecia bem. O Senhor retribua a você o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Gente, é fascinante o continuar dessa história. Porque nós vemos aqui que em nenhum momento Ruth e Noemi questionam a Deus. Noemi afirma que a mão do Senhor pesou sobre ela. Mas em que momento nós vemos aqui na história que elas questionaram a Deus? Que elas indagaram ao Senhor o porquê o Senhor tem permitido tão grande sofrimento? Em nenhum momento. Mesmo que tudo estivesse fora do controle. E nós, quando estamos em dores, qual que é a primeira coisa que nós fazemos? Por quê, Senhor? Será que o Senhor não está vendo o quanto eu estou sofrendo? Por que o Senhor está fazendo isso? Não fui eu fiel ao Senhor? Não estou aqui obediente ao Senhor? Por que tão grande dor? Só que, quando as coisas saem do nosso controle, nós saímos de controle. Só que em que momento as coisas ficaram sobre as nossas mãos? Em que momento nós temos total controle sobre as coisas? Em nenhum momento. E se nós não nos lembrarmos que Deus continua no controle, nós começamos a questionar quem Deus é. E nós não vemos então que o Senhor está nos direcionando o tempo todo. Imagina se Ruth e Noemi parassem e ficassem em dores e não fizessem mais nada. Como elas iriam sobreviver? Mas Ruth aqui, ela era jovem. Então ela vai fazer o quê? Vai trabalhar. Ela não ficou em casa chorando com a sogra. A sogra era de idade, ela não. Então ela vai trabalhar.
E a palavra do Senhor diz que ela chegou cedo e trabalhou até aquele horário, provavelmente era o fim da tarde. Sentou-se um pouco na hora do almoço, provavelmente. Então, é uma mulher que ela não corria atrás só do alimento para ela, mas era para ela e para a sogra. E não teve preguiça. Aqui não teve momento, ela estava sofrendo? Estava. Em que momento aqui a palavra do Senhor diz que ela não estava sofrendo ou que ela estava amargurada como Noemi? Só que quem não sofre com uma perca como a dela? Só que mesmo assim, ela continua avançando, porque a vida não para. A vida ela não para. E ela foi trabalhar. E é incrível como ela falou assim, ó, vou, então na onde me abrirem o lugar para eu trabalhar. Então quem abrir eu estou indo. E ela vai justamente na plantação de quem? De quem ela não conhecia, de quem ela não sabia, mas o Senhor sabia. Então, mesmo sem entender, Ruth avança, porque Deus não perdeu o controle, o céu está em ordem, e tudo está dentro do plano eterno do Senhor. Se nós seguirmos os conselhos de Deus, nós veremos isso. Então, é fascinante como simplesmente elas vivem. E a palavra, ela vai mostrar que Ruth, ela honra a sogra. Ela serve sem esperar nada em troca. E sem entender o motivo pelo qual ela estava ali. Ela simplesmente estava trabalhando. Ela simplesmente estava vivendo. Ela simplesmente queria sobreviver. Ela queria um alimento. E esta era a necessidade delas. E o Senhor deu um trabalho. Qual a sua necessidade hoje? Porque o Senhor vai responder. Não caiu do céu o maná. O Senhor deu um trabalho a ela. Mas isso não é providência do Senhor? Não é cuidado de Deus? O Senhor não deu ânimo para que ela trabalhasse? Isso não é a mão do Senhor? É isso que nós precisamos ver nos nossos dias. O trabalho a qual o Senhor nos deu para que nós pudéssemos então ter sustento em casa. E se o Senhor tirá-lo, o Senhor ainda vai prover, porque Ele está nos levando para o lugar a qual Ele determinou. Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Nós amamos o Senhor a ponto de seguir, então, aquilo que Ele ordena. No meio das dificuldades, nós focamos no que é ruim e difícil. Mas nós precisamos olhar para o alto, para aquele que nos permitiu estar nessa situação. Ou até mesmo que nos colocou, como na situação de Jó. Não veja a tempestade, olha para Cristo. Eu já tinha colocado a referência aqui, irmãos, e o presbítero Hélio então citou, lá em Mateus 14, que Pedro, ao andar sobre as águas, ele só afundou em qual momento? No momento em que ele olhou para os ventos, em que ele olhou para a tempestade e tirou os olhos de quem? De Cristo. Quando nós afundamos? Quando nós tiramos os nossos olhos de Cristo. Só que enquanto Pedro estava olhando para Cristo, ele permaneceu no sobrenatural. Ele viveu o extraordinário. E nós? Será que nós estamos colocando os nossos olhos em Cristo? Vivendo então o sobrenatural de Deus exatamente assim. No prover um trabalho, no prover o ânimo, no prover a saúde para estar ali. Ruth, ela seguiu a vida. E enquanto ela acontecia, o Senhor a direcionava. O Senhor a levou à terra de Boaz. Porque o Senhor sabia quem era Boaz. O Senhor sabia que ele seria aquele que resgataria elas. Mas enquanto a vida acontece, Deus está trabalhando, porque Ele continua no controle. Ele sabe o que é bom e melhor para cada um de nós. Meus irmãos, eu não sei exatamente o que o Senhor quer ressignificar na sua vida, na sua história. Mas Ele está nos dizendo, viva, porque enquanto a vida acontece, Ele está trabalhando. Que nós possamos então olhar para esse mover do Senhor na nossa história. Que nós possamos ser gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nós.
Por isso nós continuemos a avançar. Retroceder não é opção e desistir muito menos. Nós temos motivo o suficiente para continuar, que é o nosso próprio Deus. É Jesus Cristo. Será que nós, após cantarmos que nós não sabemos o preço que foi pago na cruz, nós falamos assim, desisto porque o Senhor está com a mão pesada sobre mim? Eu não aguento mais. E esse sacrifício de Jesus? Para onde ele vai? Para o saco? Vai embora aqui, ó, junto com as águas. Nós precisamos honrar o Senhor. Nós não vamos pagar o preço que Cristo pagou, mas nós podemos nos lembrar, porque isso é que nos motiva. Nosso Deus, Ele traz sentido novo aos nossos dias. As suas misericórdias, elas se renovam a cada manhã. E o Senhor faz no ordinário, no dia a dia, extraordinário, se nós pararmos para olhar. Quando nós mantemos os nossos olhos no Senhor, nós vemos então quantas coisas Ele tem feito por nós e em nós. Por isso, meus irmãos, ressignificar Ele é um processo divino que acontece no nosso dia a dia e que nós precisamos estar atentos. Em primeiro lugar, a dor, ela revela a presença de Deus e a sua imutabilidade. Em segundo lugar, mesmo sem entender, avancemos. Deus continua no controle. Em nenhum momento Ele perdeu o controle. Ele escreveu toda a história. Como Ele perderia o controle? E em terceiro lugar, enquanto obedece, Deus ressignifica a sua vida. E agora nós vamos ler primeiro o capítulo 3, do verso 1 ao 11, e depois nós vamos para o capítulo 4, do verso 13 ao 17. Eu vou ler exatamente para a gente entender o momento em que Ruth aqui, ó, está em obediência e o Senhor trabalhando, então, no final da história, tá? Então, começamos ali no capítulo 3 de Ruth, no verso 1 ao 11. Certo dia, Noemi, sua sogra, lhe disse: minha filha, tenho que procurar um lar seguro para a sua felicidade. Boaz, senhor das servas com quem você esteve, é nosso parente próximo. Esta noite ele estará limpando cevada na eira. Lave-se, perfume-se, vista a sua melhor roupa e desça para a eira. Mas não deixe que ele perceba você até que tenha comido e bebido. Quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se. Ele dirá a você o que fazer. Respondeu Ruth: farei tudo o que você está me dizendo. Então ela desceu para a eira e fez tudo o que a sua sogra lhe tinha recomendado. Quando Boaz terminou de comer e beber, ficou alegre e foi deitar-se perto do monte de grãos. Ruth aproximou-se sem ser notada, descobriu os pés dele e deitou-se. No meio da noite, o homem acordou de repente. Ele se virou e assustou ao ver uma mulher deitada a seus pés. Quem é você? Perguntou ele. Sou sua serva Ruth, disse ela. Estenda a sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. Boaz lhe respondeu: o Senhor a abençoe, minha filha. Este seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens, ricos ou pobres. Agora, minha filha, não tenha medo, farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é uma mulher virtuosa. Agora nós vamos para o capítulo 4 e vamos ler do verso 13 ao verso 17. Já é a conclusão da história, após esse acontecimento. Boaz casou-se com Ruth e ela tornou sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz a um filho. As mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel.
O menino dará a você nova vida e sustentará na velhice, pois é filho de sua nora, que a ama e que é melhor do que 7 filhos para você. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho, e deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. Perceba o que Ruth fez ali no capítulo 3. A sua sogra, então, Noemi, vai chamar ela e fala assim: olha, vamos, já que você está ali na plantação de Boaz, e eu sei que ele faz parte dos parentes mais próximos, vamos resolver essa história? Vamos, então, facilitar as coisas para nós? Eu preciso prover para você uma felicidade, você tem sustentado a casa. E ela fala assim, ó, você vai fazer isso, isso e isso. Então, você vai se arrumar, você vai até Boaz, você vai deitar aos pés dele. Ali, Ruth, ela conhecia a cultura de Israel, daquele povo? Não. Então, a sua sogra conhecia. Ela seria a melhor pessoa para instruir Ruth. Agora, imagina se Ruth, ela não obedecesse cada vírgula. Será que o plano daria certo? Quem sabe não. Porque o que Boaz admira é exatamente a postura de Ruth. É exatamente ela batalhar para estar junto com a sogra, a fidelidade dela, é exatamente desde o primeiro momento em que ela viu que ela trabalhou desde cedo até a tarde, ela não teve preguiça, é exatamente ela não se aproveitar dele, mas estar aos pés mostrando submissão. Perceba como Ruth, ela foi obediente em todo momento. E a palavra de Deus diz que ela fez exatamente tudo o que a sogra havia recomendado. Aqui não fala ordenado, é recomendado. Agora, quantas vezes nós seguimos bons conselhos ou conselhos daqueles que, guiados pelo Senhor, têm nos orientado? Às vezes nós falamos assim, vou seguir até a metade, que daqui eu sei qual que é o melhor caminho. Ela não sabe minha vida. Mas não, Ruth obedece aqui, ó. Cada vírgula que a sua sogra instrui ela obedece em todo o tempo. E enquanto ela obedecia, Deus trabalhava na história. Porque enquanto ela obedecia, Deus movia o coração de Boaz. Enquanto ela obedecia, o Senhor então dava estratégia para Boaz, porque depois desse acontecimento que nós paramos ali no capítulo 3, depois do verso 12, vai dizer então que Boaz ele foi fazer o quê? Havia um parente mais próximo, ele não era o primeiro. Havia outro. Então Boaz fala assim, ó, eu vou fazer tudo que eu conseguir. E ele vai até esse parente mais próximo, e ele conta a história. E ele fala, eu quero ficar com ela, mas você quer? Porque a prioridade é sua. E esse parente mais próximo diz sim. Aí ele fala, mas você vai ter que ficar com a sogra. Então eu não quero mais. Foi exatamente isso. Então eu não quero mais, pode ficar para você, já que você quer ficar com as duas? Fica com as duas. Mas isso será que não é providência do Senhor e estratégia? Será que não foi o Senhor direcionando a Boaz ali o tempo todo de como falar? Ou de como ter esse interesse em Ruth? Porque o Senhor plantou isso no coração deles. Foi o Senhor quem foi fazendo. Ruth, ela mostra o interesse em ser mulher de Boaz ao deitar aos seus pés. E exatamente por ser trabalhadora, por ser honesta, por ser fiel, ele afirma, você é virtuosa e todos vão saber. Quantas vezes nós somos fiéis? Quantas vezes nós nos entregamos à preguiça ao invés de trabalhar? Ou quantas vezes nós agimos em honestidade? E após esse acontecimento, eu fico pensando em Ruth e Noemi. Porque, beleza, Ruth fez o trabalho, foi obediente, agora era com Boaz. E elas ficaram como? Esperando. Perceba que a gente obedece e depois nós esperamos, porque Deus está agindo, não é nós. Noemi poderia falar assim, não, vou falar com aquele parente mais próximo para ele desistir. Não, nós não precisamos ajudar o Senhor, nós precisamos obedecer e esperar, porque quem trabalha é o Senhor.
O nosso trabalho é obedecer, e esse exclusivamente. Mas nós temos dificuldade até em obedecer, irmãos. E elas esperaram. E essa obediência, que foi agir no tempo certo e esperar o tempo de Deus, gerou o que nós lemos aqui no capítulo 4. Gerou a resposta, então, para aquelas mulheres. Boaz foi o resgatador. E quem é o nosso resgatador? Quem resgatou as nossas vidas? Senão o Deus de Israel. Senão o nosso Deus. Senão Jesus Cristo. Será que Noemi, aquela mesma Noemi do capítulo 1, que disse: e mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse essa noite, depois desse luz a filhos, iriam vocês esperar eles crescessem? É a mesma Noemi que está aqui, celebrando, porque o Senhor deu um neto a ela. Em meio à dor, Noemi não pensou. Ela nem lembrou que ela tinha outros parentes próximos. Porque a dor cegou ela. Mas o Senhor não está cego. O Senhor continua no controle. E nós precisamos continuar avançando. Nós precisamos avançar em obediência. Nós precisamos nos dispor, então, em entregar ao Senhor as nossas vidas. Irmãos, Boaz faz referência a Cristo aqui nesse texto. E é por isso que só Deus pode ressignificar, porque Ele é o nosso Redentor. O final da história é surpreendente e parece que chega nos felizes para sempre, porque acaba aqui só com a genealogia, né? Mas quantas outras dores será que elas não passaram ali para frente? Mas nesse processo elas já sabiam que Deus, Ele permanece presente. Ele permanece, então, imutável. É incrível ver a reviravolta dessa história, porque ela parecia condenada. Ela já começa assim, ó, morreu, morte, sepultamento, tristeza e dor. E o final dela é filhos, geração. Ruth, ela não sabia aqui, ó, que ela faria parte do plano de salvação. Ela não sabia que ela daria um filho, e este filho a outro filho, que daria a Davi, e assim, ó, até Cristo. Ruth não sabia. E é incrível ver como Deus transforma a vida dessas mulheres. Um acontecimento de dor ganha um novo significado. E pensando em Ruth, ela morreu sem saber que ela faz parte da genealogia de Jesus, daquele que nos salvou. Mas mesmo assim, sem saber o final da história, ela se dispõe a obedecer. O comentarista teólogo Matthew Henry, ele escreve: da mesma maneira que Ruth não se precaveu deste grande propósito de sua vida, tampouco nós saberemos o propósito completo e a importância de nossas vidas, até que olhemos atrás da perspectiva da eternidade. Devemos fazer nossas decisões tendo em mente os valores eternos de Deus. Tomar atalhos morais e viver para os prazeres imediatos não é uma boa forma de avançar. Graças à fiel obediência de Ruth, sua vida e seu legado foram importantes, mesmo que ela não pôde ver o resultado final. Viva fiel a Deus, sabendo que o valor da sua vida se estenderá mais à frente do que o tempo que você vive. As recompensas superarão a qualquer sacrifício que tenha que fazer. E por isso, portanto, eu concluo que o nosso Deus está nos chamando a ter as nossas vidas ressignificadas por Ele, onde entendemos que a dor revela a presença de Deus e a sua imutabilidade. Está em dores? Deus está presente. Está em meio à tempestade? Deus não muda. Ande sobre as águas, mas para isso, mantenha os olhos naquele que está te chamando. Mesmo sem entender, avance
e avance em conformidade com os valores eternos, confiando que Deus está no controle. E enquanto a vida está acontecendo, enquanto se dispõe a obedecer, mesmo que isso esteja te custando, lembre-se, Deus está trabalhando, Ele está ressignificando a sua história, trazendo um novo sentido, está fazendo a sua fidelidade ser refletida a gerações que talvez você não vai ver, indo mais à frente do que você imagina, e a sua recompensa, a nossa recompensa é estar com o Pai na eternidade. Não há sacrifícios que superem o que Cristo fez na cruz em nosso favor. Ele é o nosso Redentor. Olhe para a sua vida hoje e veja no seu dia a dia que Deus está ressignificando tudo. Perceba que a história de Ruth começou com a morte e terminou com o casamento e filhos. Somente Deus pode fazer essas mudanças. Abra os olhos para a sua história. Qual processo está a sua vida nessa noite? Em dores ou na abundância? Já foi então transformada ou ainda está em processo? Se deseja ter os seus dias ressignificados, entregue-os a Cristo. Abra mão e viva em submissão, em obediência. E verá a mão do Senhor, sua provisão, cuidado, misericórdias e amor. Não há, irmãos, decisão pequena demais. A decisão certeira, e escolher viver a vontade do Senhor é uma delas. Que neste novo ano que se inicia, se comprometa a viver em dependência de Cristo. Mantenha os olhos espirituais abertos e veja o processo divino acontecendo no ordinário. Veja a Cristo e o ressignificar da sua história, porque Deus continua no controle, Ele é presente e imutável. Amém? Gostaria de convidar os irmãos a se colocarem de pé para orarmos ao Senhor, agradecendo por esse tempo. Falei bem rápido, né? Terminou rapidão. Nem parece que tinha 10 páginas. Para quem acha que não, eu coloco tudo ali. Então, tem 10 páginas. Tá certo, é 10 páginas. Fechamos nossos olhos, vamos orar ao Senhor. Meu Deus, graças nós te damos pela tua palavra. Uma palavra, meu Jesus, que traz esperança. Uma palavra, meu Jesus, que nos lembra quem o Senhor é. Nos lembra, Jesus, como já foi falado nessa noite, o teu sacrifício. O Natal está chegando e nós precisamos lembrar quem o Senhor é. Quem o Senhor é em nossas vidas. E quantas pessoas ainda precisam conhecer o Senhor. Quantas pessoas ainda precisam ouvir deste amor leal. Precisam ouvir desse sacrifício que o Senhor fez em nossos favores, meu Deus. E obrigada, meu Pai, pela vida de cada irmão que está aqui presente. Obrigada, meu Deus, pela tua palavra, meu Jesus, que trouxe ânimo para nós. Que ao entrarmos, meu Jesus, nesse ano de 2026, meu Pai, nós tenhamos a tua mente, meu Pai. Lembrando que, mesmo que dores venham, o Senhor é presente. O Senhor está presente. Obrigada pela tua presença nessa noite. Meu Deus, que nós venhamos lembrar que o Senhor não muda. O mesmo Deus que operou lá em Abraão, operou sobre a vida de Agar, operou sobre a vida de Ruth, Noemi, sobre a vida de Esther, meu Deus, sobre a vida de Daniel. É o mesmo Deus que operou com Paulo, que operou sobre a vida de grandes, meu Jesus, homens do Senhor e que opera hoje sobre os nossos dias. Meu Deus, o Senhor não muda, o Senhor continua fiel, o Senhor continua bondoso, o Senhor continua gracioso, o Senhor continua no controle, meu Deus, e obrigada por estar no controle. Meu Deus, o Senhor é a nossa segurança. Sem ti, meu Jesus, nós iríamos sucumbir, mas o Senhor nos mantém. E eu sou grata ao Senhor por tê-lo em minha vida, por ter me resgatado, meu Jesus. E obrigada, meu Deus, pela tua palavra, meu Jesus. Que nós possamos, meu Jesus, nos dispor em obedecer ao Senhor. Custe o que custar, ou quanto custar, meu Deus, porque não há nada, meu Jesus, que pague o preço que o Senhor pagou na cruz em nosso favor.
Meu Deus, nos dê um coração temente e obediente ao Senhor. Servo, meu Jesus, que se preocupa em servir, em abençoar, meu Jesus, porque o resto o Senhor já tem feito. O Senhor, na verdade, já tem feito tudo, e nós só precisamos seguir os teus conselhos. Fale aos nossos corações e sopre a tua vontade, Santo Espírito, sobre nós, e que nós possamos estar atentos para ouvir o teu falar, que nós possamos estar com os olhos abertos para enxergar a tua poderosa mão sobre os nossos dias. Obrigada, meu Jesus, por ser fonte inesgotável. Obrigada pelo teu amor leal. Obrigada, meu Jesus, por este ano, e que o Senhor continue nos guiando, meu Pai, no ano que vier e todos os anos à frente. Nós entregamos as nossas vidas ao Senhor, e que o mudar dela esteja em tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro e agradeço ao Senhor. Amém. Amém, meus irmãos? Podem sentar? Primeiramente, eu quero aqui agradecer a Rebeca. Tá? Muito obrigado, que Deus continue usando a sua vida. Quando fiz o convite a ela para que ela estivesse à frente, eu talvez não estaria aqui hoje, mas teve a reunião da nacional, tive que participar. Eu fiz o convite a ela, o Sérgio também. Não estaria com a gente hoje, mas aprova o Senhor que nós estivéssemos. Eu ia passar a bola toda para o presbítero Carlos Augusto, né, Carlos? Mas algo que eu estava ali sentado, fiz um pouquinho de uma reflexão, uma retrospectiva do ano de 2025 que nós vivemos. Não foi fácil esse ano de 2025. Do meio do ano para cá, nós vivemos dias que eu acredito, nunca parei para pensar que nós viveríamos. E quando eu olho para a igreja, o que nos deu força foi o apoio que vocês deram a esse conselho. Tá? Em tudo aquilo que nós decidimos, esse período que tivemos à frente da igreja, a igreja abraçou, a igreja nos apoiou. Fica aqui a minha gratidão a vocês pela confiança depositada em nós. E aquilo que esteve ao nosso alcance em fazer por essa igreja, nós fizemos. Nós nos reunimos, nós conversamos. Mas o que fica é saber que o nosso Deus não desampara os seus. Tudo aquilo que fizemos foi direcionado pelo Senhor. Todas as decisões direcionadas pelo Senhor. Mas acima de tudo nós tivemos a consciência de que o nosso Deus, no final das decisões, no final daquilo que a gente propõe, nós sabemos que a última palavra ela é do Senhor. E nisso nós descansamos, em saber que temos um Deus que cuida do seu povo. Pensar assim, quando aconteceu o fato com o pastor Josias, estávamos ali sem aquele que o Senhor nos colocou do lado dele, ele conduzia a igreja, nós apenas o acompanhávamos como orientadores. Estivemos ali, tivemos durante esse restante do ano de 2025 à frente dessa igreja. Mas a nossa alegria é saber que o Senhor esteve conosco. Fica aqui a minha gratidão aos presbíteros que esteve conosco, e a minha alegria também é saber que o Senhor deu a essa igreja pregadores. Talvez eu não me lembre de todos os nomes aqui, vou começar pela Rebeca. O Sidney, acredito que foi uma surpresa o convite que fizemos a ele também para estar no domingo anterior. A Kelinha também, que esteve conosco, e vários outros pregadores que a gente sabe que está sentado ali. Franklin é um deles, tá? Se a gente fizer o convite, a gente conhece, sabe do potencial que tem esse rapaz. Então, assim, essa igreja, a gente pode dizer, essa igreja, o Senhor ama essa igreja. O Senhor, Ele permitiu tudo o que aconteceu, tudo aquilo que passamos durante esse ano.
Fico feliz em dizer a vocês, passamos durante esse ano. Estamos aqui firmes. Entraremos no 2026. E eu aprendi uma frase, nós vamos entrar, e o Senhor já está no do ano de 2026. Nós adentramos o 2025 e não sabia como seria. Mas se há algo que fica para mim e para você, que em tudo aquilo que aconteceu, o Senhor se fez presente e o Senhor cuidou dos seus. O Senhor cuidou da sua igreja. Quero convidar vocês a colocar de pé. Fazermos uma oração. Também tem mais o seguinte. Devido aos irmãos que vão estar viajando, que é o costume dessa igreja, não haverá culto no próximo domingo. Tá? Nós sentamos, conversamos, achamos por bem não ter culto, porque o que acontece? Nós sabemos que vai vir poucas pessoas. Sérgio vai estar viajando, eu provavelmente também me ausente um pouquinho. Então o culto nosso ele será dia 4 de janeiro. No próximo domingo, passando esse domingo agora, o outro domingo, tá? Então, não haverá culto no próximo domingo. Eu vou mandar no grupo depois, porque tem alguns irmãos que não estão. A irmã Lourdinha, talvez eu mande em áudio para ela também. Mando em áudio lá no grupo, tá? Ou eu, o Sérgio, o Agner, o Carlinhos, tá bom? Quero convidar você a fechar os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, nós nos alegramos, Pai, por saber que estamos encerrando o ano de 2025, ao qual eu disse aqui à frente, Senhor, nós não saberíamos de nada do ano de 2025, e o Senhor nos permitiu adentrá-lo, Senhor. Assim como o Senhor nos permitiu passar por tudo que passamos no ano de 2025, a nossa alegria é saber e poder dizer que passamos. E o que alegra o nosso coração é saber que em todo o tempo o Senhor esteve conosco, Pai. Estamos com a expectativa, Senhor, de adentrar o ano de 2026. Até chegar, nós não sabemos como será, mas a certeza que nós temos é que o Senhor estará conosco. Que, como eu disse, o Senhor já se faz presente no ano de 2026. Isso nos conforta, Senhor. Isso nos alegra. Saber que um Deus que conduz o teu povo se faz presente na vida dos seus em todo o tempo, Pai. Que a tua boa mão possa estar sobre a tua igreja e sobre o teu povo, Senhor. Que o Senhor esteja conosco, Pai, em todo o tempo. Assim nós oramos gratos ao Senhor e pedimos, se faça presente, Senhor, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o grande e eterno amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus e todos digam amém, meus irmãos. Está encerrado. Dê um abraço no seu irmão, como o Agri está fazendo, que se sua esposa estiver do seu lado, dê um beijo nela.